Com sangue. Stephen King. A vida de Chuck. Ato 1. Eu contenho multidões. 1. Chuck estava animado para ter uma irmãzinha. Sua mãe prometeu que ele poderia segurá-la se fosse muito cuidadoso. Claro que ele também estava animado com a ideia de ter pais. Mas isso não deu muito certo graças a um trecho congelado na pista do viaduto da I-95. Bem mais tarde, na faculdade, ele contaria para uma namorada que havia vários tipos de livros, filmes e programas de TV em que os pais do protagonista morriam em um acidente de carro. Mas ele era a única pessoa que ele conhecia que tinha sofrido isso na vida real. A namorada pensou no assunto e deu seu veredito. Tenho certeza de que acontece o tempo todo. Se bem que pais também podem morrer em incêndios, tornados, furacões, terremotos e avalanches no meio de férias para esquiar. Isso só para citar algumas possibilidades. E o que te faz pensar que você é personagem principal de qualquer coisa além da sua própria mente? Ela era poeta e meio nihilista. O relacionamento só durou um semestre. Chuck não estava no carro quando o veículo saiu voando de cabeça para baixo do viaduto porque os pais tinham saído para jantar e ele tinha ficado com os avós, que na época ele ainda chamava de Zadie e Bubby. Isso acabou lá pelo 3º ano, quando os colegas debochavam dele e ele decidiu usar os termos mais comuns vovó e vovô. Albie e Sarah Krantz moravam a 1,5 km na mesma rua, e foi um passo natural que eles o criassem depois do acidente, quando ele se tornou o que no começo ele achava que se chamava orfante. Ele tinha 7 anos. Por um ano, talvez 1 ano e meio, aquela foi a casa da tristeza inabalada. Os Krantz não só perderam o filho e a nora. Eles perderam a neta que nasceria em apenas 3 meses. O nome já tinha sido escolhido. Alyssa. Quando Chuck disse que o nome tinha um som de chuva, a mãe riu e chorou ao mesmo tempo. Ele nunca se esqueceu daquilo. Ele conhecia os outros avós, claro. Havia visitas todos os verões. Mas eles eram estranhos. Eles passaram a ligar muito depois que ele ficou orfante. Ligações básicas para perguntar como ele estava na escola, e as visitas de verão continuaram. Sarah, também chamada de Bubby, e depois de vovó, o levava de avião. Mas os pais da mãe dele continuaram sendo estranhos, morando na terra estranha de Omaha. Enviavam presentes no aniversário dele e no Natal. Principalmente no Natal, porque a vovó e o vovô não faziam Natal. Mas, fora isso, ele continuou pensando neles como pessoas distantes, como os professores que ficavam para trás conforme ele ia passando de série. Chuck foi o primeiro a começar a tirar os trajes de luto metafóricos, tirando os avós, velhos sim, mas não pré-históricos, da própria dor junto. Houve uma época, quando Chuck tinha 10 anos, que eles levaram o menino a Disney World. Eles reservaram quartos conjugados no Swan Resort. A porta entre os cômodos ficava aberta à noite, e Chuck só ouviu a avó chorando uma vez. Na maior parte do tempo, eles se divertiram. Uma parte dos sentimentos bons voltou com eles. Chuck às vezes ouvia a vovó cantarolando na cozinha ou cantando com o rádio. Houve muitas refeições pedidas em restaurantes depois do acidente, e cestos de lixo reciclável cheios de garrafas de Budweiser. Mas no ano seguinte a Disney World, a vovó voltou a cozinhar. Boas refeições que botaram peso em um garoto magrelo. Ela gostava de ouvir rock and roll quando estava cozinhando, um tipo de música que Chuck acharia jovem demais para ela, mas da qual ela claramente gostava. Se Chuck entrasse na cozinha procurando biscoito, ou talvez querendo um enroladinho de pão de forma com açúcar mascavo, a vovó podia muito bem esticar as mãos para ele e começar a estalar os dedos. "Dança comigo, Henry", ela dizia. Seu nome era Chuck, não Henry, mas ele costumava deixar passar.
Ela o ensinou vários passos de dança. Disse que sabia mais, mas que suas costas estavam ruins e era um risco tentar. Ela disse que dava para encontrar no YouTube se ele quisesse olhar. Você deveria, acrescentou ela. Você tem um talento natural, moleque. Ele perguntou uma vez a ela, quando eles estavam tomando chá gelado depois de uma coreografia cansativa ao som de Higher and Higher de Jack Wilson, como ela era no ensino médio. Eu era uma accused, disse ela. Mas não conte ao seu Zayd que falei isso. Ele é bem antiquado. Chuck nunca contou. E nunca entrou na cúpula. Não naquela época. Ele perguntou sobre ela, claro, e mais de uma vez. O que havia lá, o que dava para ver da janela, por que ficava trancada. A vovó dizia que era porque o assoalho não era seguro e poderia cair. O vovô dizia a mesma coisa, que não havia nada lá por causa do chão podre, e que a única coisa que dava para ver das janelas era um shopping center. Nada demais. Ele disse isso até uma noite, logo antes do 11º aniversário de Chuck, quando ele contou pelo menos uma parte da verdade. 2. Beber não é bom para guardar segredos, todo mundo sabe disso. E depois da morte do filho, da nora e da futura neta, Alissa com som de chuva, Albie Krantz passou a beber muito. Ele devia ter comprado ações da Anheuser-Busch de tanto que bebia. Ele podia beber porque estava aposentado e tinha uma vida confortável, além de estar muito deprimido. Depois da viagem a Disney World, a bebedeira se reduziu a uma taça de vinho no jantar ou uma cerveja enquanto assistia a um jogo de beisebol. Quase sempre. De vez em quando, uma vez por mês no começo, e mais tarde, a cada 2 meses, o avô de Chuck enchia a cara. Sempre em casa, nunca fazendo alarde. No dia seguinte, ele se movia lentamente e comia pouco até a tarde, quando voltava ao normal. Uma noite, quando estava vendo o Red Sox perdendo de lavada para os Yankees, já na segunda caixa de 6 buds, Chuck voltou a tocar no assunto da cúpula. Mas para ter algo sobre o que falar. Com os Sox perdendo, o jogo não estava exatamente prendendo a atenção dele. Aposto que dá para ver depois do Westford mal de lá, disse Chuck. Seu avô pensou um pouco, apertou o botão do mudo no controle da TV, silenciando um anúncio do mês de picapes Ford. O avô de Chuck dizia que Ford era sigla para falhas ou reparos diários. Se você fosse lá em cima, acabaria vendo bem mais do que gostaria, disse ele. É por isso que fica trancado, pirralho. Chuck sentiu um arrepio leve e não totalmente desagradável percorrer o corpo. E sua mente gerou na mesma hora uma imagem do Scooby-Doo e seus amigos perseguindo fantasmas com a máquina de mistério. Ele queria perguntar o que o avô queria dizer com aquilo, mas a parte adulta nele, não presente em pessoa, não aos 10 anos, mas uma coisa que tinha começado a falar em ocasiões raras, mandou que ele ficasse calado. Que ficasse calado e esperasse. Você sabe qual é o estilo dessa casa, Chuck? Vitoriana, disse Chuck. Isso mesmo. E não é vitoriana falsa. Foi construída em 1985. Reformada umas 6 vezes depois. Mas a cúpula estava lá desde o começo. Sua mãe e eu compramos quando o mercado de calçados decolou, por uma barganha. Estamos aqui desde 1971. E em todos esses anos eu só subi naquela maldita cúpula umas 6 vezes. Por que o piso está podre? Perguntou Chuck, com o que ele esperava que fosse uma inocência apelativa. Porque está cheio de fantasmas, disse o avô, e Chuck sentiu aquele arrepio de novo. Não tão prazeroso desta vez. Se bem que o avô podia estar brincando. Ele brincava às vezes agora. Brincadeiras eram para o seu avô como a dança para a avó. Ele tomou um gole de cerveja. Arrotou. Seus olhos estavam vermelhos. Natais por vir. Se lembra disso, Chuck? Chuck lembrava.
Eles assistiam a um conto de Natal todos os anos na véspera de Natal, apesar de eles não fazerem mais nada de Natal. Mas isso não queria dizer que ele soubesse do que o avô estava falando. O garoto dos Jeffrey foi só 1 mês ou 2 depois, disse seu avô. Ele estava olhando para a TV, mas Chuck achava que ele não estava vendo. O que aconteceu com Henry Peterson? Isso demorou mais. Foi 4, talvez 5 anos depois. Aquelas alturas, eu quase já tinha esquecido o que vi lá em cima. Ele apontou para o teto com o polegar. Eu falei que nunca mais ia subir lá de novo depois daquilo, e queria não ter ido mesmo. Por causa de Sarah e do pão. É a espera, Chuck. Essa é a parte difícil. Você vai descobrir quando for. A porta da cozinha foi aberta. Era sua avó voltando da casa da senhora Stanley, do outro lado da rua. A avó tinha levado canja de galinha para ela porque a senhora Stanley estava se sentindo mal. Ou foi o que ela disse. Mas mesmo antes dos 12 anos, Chuck tinha uma boa noção de que havia outro motivo. A senhora Stanley sabia todas as fofocas da região. Ela é ienta, aquela lá, dizia seu avô, e sempre estava disposta a compartilhar. A avó contava todas as notícias para o avô, normalmente depois de convidar Chuck a sair da sala. Mas fora da sala não queria dizer fora do alcance. Quem era Henry Peterson, vovô? Perguntou Chuck. Mas o avô tinha ouvido a esposa chegando. Ele se empertigou na poltrona e botou a lata de Bud de lado. Olha só, exclamou ele em uma imitação passável de sobriedade. Não que a avó se deixasse enganar. Os Sox ocuparam as bases. 3. Na alta da 8ª entrada, a avó mandou o avô ir ao Zones Gulmart no fim do quarteirão comprar leite para o cereal matinal Applejack de Chuck. E nem pense em ir de carro. A caminhada vai te ajudar a ficar sóbrio. O avô não discutiu. Com a avó de Chuck, ele raramente discutia. E quando tentava, os resultados não eram bons. Depois que ele saiu, a avó Bubby se sentou ao lado de Chuck no sofá e passou o braço em volta dele. Chuck apoiou a cabeça no ombro confortavelmente macio. Ele estava falando sobre fantasmas, os que moram na cúpula. É. Não fazia sentido mentir. A avó perceberia. Tem algum? A senhora já viu? A avó riu com deboche. O que você acha, Rantel? Mais tarde, Chuck se daria conta de que aquilo não era a resposta. Eu não prestaria muita atenção no Zaide. Ele é um bom homem, mas às vezes bebe demais. E viaja na maionese. Sei que você sabe o que quero dizer. Chuck sabia. O lugar de Nixon era na cadeia. Os Fadeless estavam dominando a cultura americana e a deixando cor-de-rosa. O concurso Miss América, que sua avó adorava, era uma exibição de carne. Mas ele nunca tinha falado nada sobre fantasmas na cúpula antes daquela noite. Ao menos não para ele. Bubby, quem foi o garoto dos Jeffrey? Ela suspirou. Foi uma coisa muito triste, pirralho. Ele morava no outro quarteirão e foi atropelado por um motorista bêbado quando saiu correndo atrás de uma bola na rua. Aconteceu muito tempo atrás. Seu avô contou o que viu antes de acontecer. Ele se confundiu. Ou estava inventando uma das brincadeiras dele. A avó sabia quando Chuck estava mentindo. Naquela noite, Chuck descobriu que esse talento era uma via de mão dupla. Foi pelo jeito como ela parou de olhar para ele e desviou o olhar para a TV, como se o que estava acontecendo lá fosse interessante. Mas Chuck sabia que a avó não ligava para beisebol, nem mesmo para World Series. Ele só bebe demais, disse ela, e esse foi o fim da conversa. Talvez fosse verdade, provavelmente era, mas depois daquilo, Chuck ficou com medo da cúpula. Com a porta trancada no alto de um lance curto, 6 degraus de escada,
estreita e iluminada por uma única lâmpada exposta pendurada em um fio. Mas a fascinação é a irmã gêmea do medo. E às vezes, depois daquela noite, quando a avó e o avô saíam, ele se desafiava a subir. Ele tocava no cadeado Yale, fazendo careta se balançasse, um som que poderia incomodar os fantasmas escondidos lá dentro, e voltava correndo para baixo, olhando para trás no caminho. Era fácil imaginar o cadeado se abrindo e caindo no chão, a porta se movendo nas dobradiças com pouco uso. Se isso acontecesse, ele achava que era capaz de morrer de medo. 4. Já o porão não era nem um pouco assustador. Era bem iluminado por luzes fluorescentes. Depois de vender as lojas de sapatos e se aposentar, o avô passava muito tempo lá embaixo trabalhando com madeira. Sempre tinha um cheiro doce de serragem. Em um canto, longe das plainas e lixadeiras e da serra-fita na qual ele era proibido de tocar, Chuck encontrou uma caixa com os livros velhos dos Hard Boys do avô. Eram antigos, mas eram bons. Ele estava lendo o sinal fatídico um dia na cozinha, esperando a avó tirar uma assadeira de biscoitos do forno, quando ela tirou o livro das mãos dele. Você pode ler coisa melhor, disse ela. Está na hora de subir de nível, pirralho. Espera aqui. Eu estava chegando na parte boa, disse Chuck. Ela riu com um ronco, um som ao qual só avós judaicas fazem justiça. Não tem parte boa aqui, disse ela e levou o livro. Ela voltou com o assassinato de Roger Ackroyd. Isso é uma história boa de mistério, disse ela. Não tem adolescentes inúteis correndo por aí numa lata velha. Considere isso uma introdução à escrita de verdade. Ela refletiu um pouco. Tudo bem, não é nenhum Saul Bellow, mas não é ruim. Chuck começou o livro só para agradar a avó, mas logo se perdeu. Em seu 11º ano de idade, ele leu mais de 20 livros de Agatha Christie. Ele experimentou 2 da Miss Marple, mas gostava bem mais de Hercule Poirot, com o bigode engraçado e as células cinzentas. Poirot era do tipo que pensava. Um dia, nas férias de verão, Chuck estava lendo Assassinato no Expresso do Oriente na rede do quintal e por acaso olhou para a janela da cúpula lá em cima. Ele se perguntou como Monsieur Poirot investigaria. Ah, pensou ele, e depois, voilá, que era melhor. Quando a avó fez bolinhos de mirtilo, Chuck perguntou se podia levar alguns para a senhora Stanley. Que atencioso de sua parte, disse sua avó. Por que você não leva? Mas se lembre de olhar para os 2 lados quando for atravessar a rua. Ela sempre falava isso quando ele ia a algum lugar. Agora, com as células cinzentas trabalhando, ele se perguntou se ela estaria pensando no garoto dos Jeffrey. Sua avó era gorducha e estava ficando ainda mais, mas a senhora Stanley tinha o dobro do tamanho dela. Uma viúva que chiava como um pneu furado quando andava e sempre parecia estar usando o mesmo hobby rosa de seda. Chuck sentiu uma certa culpa de levar doces que só acrescentariam ao peso dela, mas precisava de informações. Ela agradeceu pelos bolinhos e perguntou como ele tinha certeza de que ela faria, se ele gostaria de comer um com ela na cozinha. Eu posso fazer um chá. Não, obrigado, disse Chuck, mas eu gostaria muito de um copo de leite. Quando eles estavam sentados à pequena mesa da cozinha sob a luz do sol de junho, a senhora Stanley perguntou como estavam as coisas com Albie e Sarah. Chuck, ciente de qualquer coisa que dissesse na cozinha estaria na rua antes do fim do dia, disse que eles estavam ótimos. Mas como Poirot disse que você tinha que dar um pouco se queria receber um pouco, ele acrescentou que a avó estava recolhendo roupas para o abrigo luterano para os sem-tetos. Sua avó é uma santa, disse a senhora Stanley, obviamente decepcionada por não haver mais. E seu avô? Já foi ao médico ver aquela coisa nas costas? Foi, disse Chuck. Ele tomou um gole de leite. O médico tirou e mandou examinar. Não era um dos ruins.
Graças a Deus por isso. É, concordou Chuck. Depois de dar, ele se sentia no direito de receber. Ele estava conversando com a vovó sobre alguém chamado Henry Peterson. Acho que já morreu. Ele estava preparado para uma decepção. Ela podia nunca ter ouvido falar de Henry Peterson. Mas a senhora Stanley arregalou os olhos até Chuck ficar com medo de caírem das órbitas e segurou o pescoço como se tivesse ficado entalada com um pedaço do bolinho. Ah, foi tão triste, tão horrível. Ele era o contador que cuidava das contas do seu pai, sabe? De outras empresas também. Ela se inclinou para a frente e o Rob deixou exposto os seios tão grandes que pareciam uma alucinação. Ela ainda estava segurando o pescoço. Ele se matou, sussurrou ela. Se enforcou. Ele estava desviando dinheiro? Perguntou Chuck. Havia muito desvio de dinheiro nos livros de Agatha Christie. E chantagem. O quê? Meu Deus, não. Ela apertou os lábios, como se quisesse guardar algo que não era adequado aos ouvidos de um jovem imberbe como o que estava sentado à frente dela. Se foi esse o caso, a propensão natural dela de contar tudo e para qualquer um prevaleceu. A esposa dele fugiu com um homem mais jovem. Mal tinha idade para votar. E ela já tinha mais de 40. O que você acha disso? A única resposta que Chuck conseguiu dar na hora foi "Uau!" E isso pareceu bastar. Em casa, ele tirou o caderno da prateleira e anotou. Viu o fantasma do garoto Jeffrey 4 meses antes de ele morrer. Viu o fantasma de H. Peterson 4 ou 5 anos antes de ele morrer. Chuck parou e mordeu a ponta da bique perturbado. Não queria escrever o que tinha na cabeça, mas achava que, como bom detetive, era necessário. Sarei e o pão. Ele viu o fantasma da vovó na cúpula? A resposta parecia óbvia. Por que outro motivo seu avô tinha falado que a espera era difícil? Agora eu também estou esperando, pensou Chuck, e torcendo para que tudo seja baboseira. 5. No último dia do 6º ano, a senhora Richards, uma jovem doce meio hippie que não controlava a disciplina na sala e provavelmente não duraria muito no sistema público de ensino, tentou ler na turma de Chuck alguns versos de Canção de Mim Mesmo, de Walt Whitman. Não deu muito certo. As crianças estavam agitadas e não queriam saber de poesia, só de fugir para os meses de verão que as esperavam. Chuck estava igual, feliz em jogar bolinhas de papel com cuspe, ou em mostrar o dedo médio para Mike Enderby quando a senhora Richards estava olhando para o livro. Mas um verso vibrou em sua mente e o fez se sentar ereto. Quando a aula acabou e as crianças foram liberadas, ele ficou. A senhora Richardson se sentou à mesa e soprou uma mecha de cabelo da testa. Quando viu Chuck ainda parado lá, ela abriu um sorriso cansado. Isso foi ótimo, você não acha? Chuck entendia sarcasmo quando ouvia, mesmo quando o sarcasmo era gentil e direcionado à própria pessoa. Ele era judeu, afinal de contas. Bom, meio judeu. O que quer dizer quando ele fala "sou vasto, contenho multidões"? Isso melhorou um pouco o sorriso dela. Ela apoiou um punho pequeno no queixo e o encarou com os olhos cinzentos bonitos. O que você acha que quer dizer? Todas as pessoas que ele conhece? Arriscou Chuck. Sim, concordou ela. Mas talvez ele queira dizer ainda mais. Se incline para a frente. Ele se inclinou por cima da mesa dela, onde o livro American Verse podia ser visto em cima da pauta. Delicadamente, ela botou as palmas das mãos nas têmporas dele. Estavam frias. A sensação foi tão maravilhosa que ele precisou sufocar um tremor. O que tem aí, entre as minhas mãos? Só as pessoas que você conhece? Mas, disse Chuck, ele estava pensando na mãe, no pai e no bebê que ele nunca teve a oportunidade de segurar. A Lissa tem um som de chuva. Lembranças.
Sim, disse ela. Tudo o que você vê, tudo o que você sabe. O mundo, Chuck. Aviões no céu, tampas de bueiro na rua. A cada ano que você viver, o mundo dentro da sua cabeça vai ficar maior e mais luminoso, mais detalhado e complexo. Você entende? Acho que sim, disse Chuck. Ele estava sufocado com o pensamento de um mundo inteiro dentro da cachola frágil que era seu crânio. Pensou no garoto dos Jeffrey, atropelado na rua. Pensou em Henry Peterson, o contador do pai, morto pendurado em uma corda. Ele tivera pesadelos com isso. No mundo deles escurecendo, como uma sala quando a luz é apagada. A senhora Richards afastou as mãos. Tinha uma expressão preocupada. Está tudo bem, Chuck? Está, disse ele. Então vá embora. Você é um bom menino. Gostei de ter você na turma. Ele foi até a porta e se virou. Senhorita Richards, você acredita em fantasmas? Ela pensou um pouco. Eu acredito que lembranças são fantasmas. Mas espectros voando por corredores de castelos úmidos? Acho que isso só existe nos filmes. E talvez na cúpula da casa da vovó, pensou Chuck. Aproveite o verão, Chuck. 6. Chuck aproveitou o verão até agosto, quando sua avó morreu. Foi o tipo de morte que as pessoas podem dizer com segurança, pelo menos ela não sofreu no enterro. A outra fase habitual, ela teve uma vida longa e plena, já não era tão real. Sarah Krantz ainda não tinha chegado aos 65 anos, embora estivesse perto. Mais uma vez, a casa na rua Pilchard se transformou num local de tristeza inabalada. Só que desta vez não houve viagem a Disney World para marcar o começo da recuperação. Chuck voltou a chamar a avó de Bubby, ao menos em pensamento, e chorava até dormir quase todas as noites. Ele chorava com a cara no travesseiro para não fazer o avô se sentir pior. Às vezes, ele sussurrava: Bubby, sinto sua falta. Bubby, eu te amo. Até o sono finalmente chegar. O avô usou uma abraçadeira de luto, perdeu peso, parou de contar piadas e começou a parecer ter mais do que seus 70 anos. Mas Chuck também sentia, ou achava que sentia, uma sensação de alívio no avô. Se era verdade, Chuck podia entender. Quando se vivia com medo dia e noite, tinha que haver alívio quando a fonte do temor finalmente se comprovava e ficava para trás. Não havia? Ele não subiu os degraus até a cúpula depois que ela morreu. Não se desafiou a tocar no cadeado. Mas foi aos Ones um dia logo antes de começar o 7º ano na Acker Park Middle School. Ele comprou um refrigerante e uma barra de chocolate Kit Kat. Depois perguntou ao funcionário onde a mulher estava quando teve o derrame e morreu. O funcionário, um garoto de 20 e poucos anos, muito tatuado e com cabelos louros e cheios com pomada, penteados para trás, deu uma risada desagradável. Garoto, que coisa sinistra! Por acaso você está preparando suas habilidades de serial killer precocemente? A moça era minha avó, disse Chuck. Minha Bubby. Eu estava na piscina quando aconteceu. Voltei para casa chamando por ela e meu avô me disse que ela tinha morrido. Isso arrancou o sorriso da cara do funcionário. Ah, cara, sinto muito. Foi ali, naquele corredor. Chuck foi até o terceiro corredor e olhou, já sabendo o que veria. Ela estava comprando o pão, disse o funcionário. Derrubou quase toda a prateleira quando caiu. Desculpe se estou dando informações demais. Não, disse Chuck, e pensou. É uma informação que eu já sabia. 7. No seu segundo dia na Acker Park Middle, Chuck passou pelo quadro de avisos ao lado da secretaria e voltou. Em meio a pôsteres do clube da escola, da banda e dos testes para os times esportivos da primavera, havia um mostrando um menino e uma menina no meio de um passo de dança.
Ele com a mão no alto para ela girar embaixo. Aprenda a dançar, dizia acima dos jovens sorridentes, em letras da cor do arco-íris. Abaixo, entre para o balance gingado. O baile de outono está chegando. Vá para a pista de dança. Uma imagem de clareza dolorosa surgiu para Chuck quando ele olhou para aquilo. A avó na cozinha com as mãos esticadas, estalando os dedos e dizendo: dança comigo, Henry. Naquela tarde, ele foi até o ginásio, onde, junto com 9 outros alunos hesitantes, foram recebidos com entusiasmo pela senhorita Rohrbacher, a professora de educação física das meninas. Chuck era um dos 3 meninos. Havia 7 meninas. Todas as meninas eram mais altas. Um dos meninos, Paul Mulford, tentou sair assim que percebeu que era o menor de todos, com 1,38 m. Um verdadeiro mosquitinho. A senhorita Rohrbacher foi atrás dele e o levou de volta, rindo com alegria. Não, 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 disse ela. Você é meu agora. E era mesmo. Todos eram. A senhorita Rohrbacher era um monstro da dança e ninguém podia atrapalhar. Ela ligou o aparelho de som e mostrou como se dançava a valsa. Chuck já sabia. O cha-cha-cha. Chuck já sabia. O passo Paul Chant. Chuck já sabia. E o samba. Chuck não sabia esse. Mas quando a senhorita Rohrbacher colocou o tequila do Champs e mostrou os passos básicos, ele entendeu na hora e se apaixonou. Ele era de longe o melhor dançarino do clubinho, e por isso a senhora Rohrbacher o colocou com as garotas desajeitadas. Ele entendia que ela tinha feito aquilo para deixá-las melhores e aceitou numa boa. Mas era meio chato. Mas perto do final dos 45 minutos de aula, o monstro da dança demonstrou misericórdia e o colocou com Cat McCoy, que era do 8º ano e a melhor dançarina entre as meninas. Chuck não esperava romance. Cat não era só bonita, era 10 centímetros mais alta do que ele. Mas ele amava dançar com ela, e o sentimento era mútuo. Quando ficavam juntos, eles entravam no ritmo e deixavam que os levasse. Eles se olhavam nos olhos. Ela precisava olhar para baixo, o que era meio chato, mas, ei, era assim e pronto. E riam só de alegria. Antes de dispensar os alunos, a senhorita Rohrbacher os juntou em pares. 4 das garotas tiveram de dançar umas com as outras e mandou que eles dançassem em estilo livre. Conforme foram perdendo a inibição, o constrangimento, todos ficaram bons naquilo, embora a maioria jamais fosse dançar no Clube Copacabana. Um dia, e isso foi em outubro, só uma semana antes do baile de outono, a senhora Rohrbacher botou o Billie Jean para tocar. Vejam isso, disse Chuck e fez um moonwalk bem passável. Os colegas se impressionaram. A senhorita Rohrbacher ficou boquiaberta. Ah, meu Deus, disse Cat. Me mostra como você faz isso. Ele fez de novo. Cat tentou, mas a ilusão de estar andando para trás não aconteceu. Tira os sapatos, disse Chuck. Faz de meias, desliza. Cat fez. Ficou bem melhor e todos aplaudiram. A senhorita Rohrbacher tentou e depois todos os outros começaram a fazer moonwalk como loucos. Até Dylan Matheson, o mais desajeitado de todos, conseguiu. O balanço gingado acabou meia hora mais tarde naquele dia. Chuck e Cat saíram andando juntos. A gente devia ir naquele baile, disse ela. Chuck, que não estava planejando ir, parou e olhou para ela com as sobrancelhas erguidas. Não como um encontro nem nada, disse Cat apressadamente. Estou saindo com Doug Winterwood. Chuck sabia disso. Mas não quer dizer que não podemos mostrar uns passos legais. Eu quero, você não? Não sei, disse Chuck. Sou bem mais baixo que você. Acho que as pessoas iam rir. Eu cuido disso, disse Cat. Meu irmão tem umas botas com saltos e acho que podem caber em você. Você tem pés grandes para um garotinho. Valeu, disse Chuck. Ela riu e deu um abraço de irmã nele.
No encontro seguinte do balanço gingado, Cat McCoy levou as botas do irmão. Chuck, que já tinha aguentado piadas com sua masculinidade por participar do clube de dança, estava preparado para odiá-las, mas foi amor à primeira vista. Os saltos eram altos, a frente era pontuda e as botas eram pretas como uma madrugada em Moscou. Parecia as que Bud Diddley usava antigamente. Tudo bem, ficaram meio grandes, mas papel higiênico enfiado na frente resolvia o problema. E o melhor de tudo, cara, eram escorregadias. Na parte de dança livre, quando a senhora Hallbarker botou o Caribbean Queen, o piso do ginásio ficou parecendo gelo. Se você arranhar esse piso, os zeladores vão te dar uma surra, disse Tammy Underwood. É provável que ela estivesse certa, mas não ficariam arranhões. Chuck tinha os pés muito leves. 8. Chuck foi sozinho ao baile de outono, o que foi ótimo porque todas as garotas do balanço gingado queriam dançar com ele, principalmente Cat, porque o namorado dela, Doug Winterwood, tinha 2 pés esquerdos e passou a maior parte da noite encostado na parede com os amigos, todos tomando ponche e olhando os dançarinos com ar de desprezo e superioridade. Cat ficava perguntando quando eles iam fazer o que eles sabiam, e Chuck ficava adiando. Ele disse que saberia qual era a música certa quando a ouvisse. Era na Bubi que ele estava pensando. Por volta das 9 horas, meia hora antes do fim do baile, a música certa começou a tocar. Era Jack Wilson, cantando Hide in the Hide. Chuck andou até Cat com as mãos esticadas. Ela tirou os sapatos e, com Chuck usando as botas do irmão dela, eles ficaram pelo menos quase da mesma altura. Eles foram para a pista e, quando fizeram um moonwalk duplo, todo mundo abriu espaço. Os colegas fizeram um círculo em volta dos dois e começaram a bater palmas. A senhorita Hallbarker, uma das supervisoras do baile, estava entre eles, batendo palmas com o resto dos alunos e gritando: "Vai, vai, vai!" E eles foram. Enquanto Jack Wilson cantava aquela melodia feliz e cheia de tom gospel, eles dançaram como Fred Astaire e Ginger Rogers, Jenny Kelly e Jennifer Beals, tudo ao mesmo tempo. Terminaram com Cat girando primeiro para um lado, depois para o outro e caindo para trás nos braços de Chuck, com os dela esticados como um cisne morto. Ele desceu em um espacate que milagrosamente não rasgou os fundilhos da calça. 200 adolescentes gritaram quando Cat virou a cabeça e deu um beijo no canto da boca de Chuck. "Mais uma vez!" Alguém gritou, mas Chuck e Cat balançaram a cabeça em negativa. Eles eram jovens, mas eram inteligentes para saber a hora de parar. O melhor não tem como ser superado. 9. 6 meses antes de morrer de um tumor cerebral, com a injusta idade de 39 anos e com a mente ainda funcionando quase inteiramente, Chuck contou para a esposa a verdade sobre a cicatriz nas costas da mão. Não era nada demais e não tinha sido uma grande mentira. Mas ele tinha chegado a um momento de sua vida que se esvaía tão rapidamente que pareceu importante esclarecer tudo. A única vez em que ela tinha perguntado era mesmo uma cicatriz muito pequena. Ele disse que foi um garoto chamado Doug Winterwood que fez porque ficou com raiva de ele ter dançado com a namorada dele em um baile do Fundamental 2 e o empurrou em um alambrado do lado de fora do ginásio. "O que realmente aconteceu?" perguntou Ginny, não porque era importante para ela, mas porque parecia importante para ele. Ela não se importava muito com o que tinha acontecido a ele no Fundamental. Os médicos disseram que ele provavelmente estaria morto antes do Natal. Era isso que importava para ela. Quando a dança fabulosa acabou e o DJ botou uma música mais recente, Cat McCoy foi correndo até as amigas, que riram, gritaram e se abraçaram com intensidade que só garotas de 13 anos conseguem ter. Chuck estava todo suado e com tanto calor que suas bochechas pareciam que iam pegar fogo. Ele também estava eufórico. Tudo o que queria naquele momento era escuridão, ar fresco e estar sozinho.
Ele passou por Doug e os amigos, que não prestaram a menor atenção nele, como um garoto num sonho. Empurrou a porta dos fundos do ginásio e saiu para a meia quadra pavimentada. O ar fresco de outono aplacou o fogo nas bochechas dele, mas não a euforia. Ele olhou para o alto, viu 1 milhão de estrelas e entendeu que para cada um desse milhão havia outro milhão por trás. O universo é grande, pensou ele. Contém multidões. Também me contém. E nesse momento eu sou maravilhoso. Tenho o direito de ser maravilhoso. Ele fez um moonwalk debaixo da cesta de basquete, se movendo ao ritmo da música dentro dele. Quando fez sua pequena confissão para Ginny, ele não conseguia mais lembrar qual era a música. Mas, para deixar registrado, era Jet Airline, de Steve Miller Band, e girou com os braços esticados, como se quisesse abraçar alguma coisa. Ele sentiu dor na mão direita. Não uma dor forte, só causou um ai básico. Mas foi o suficiente para o tirar daquela alegre elevação de espírito e o puxar de volta à terra. Ele viu que as costas da mão estavam sangrando. Enquanto girava como derviche sob as estrelas, sua mão esticada bateu no alambrado e uma ponta de arame o cortou. Foi um ferimento superficial, quase nem precisava de band-aid, mas deixou cicatriz, pequena, branca, em forma de lua crescente. Por que você mentiria sobre isso? Perguntou Ginny. Ela estava sorrindo quando pegou a mão dele e deu um beijo na cicatriz. Eu entenderia se você tivesse me contado que bateu no valentão até ele virar patê. Mas você nem disse isso. Não, ele nunca diria isso e nunca tivera nenhum problema com Doug Wetherwood. Primeiro porque ele era um palhaço bobão. Além disso, Chuck Krantz era um anão do 7º ano que sequer era digno de nota. Por que ele tinha contado a mentira, então, se não foi para posar de herói de uma história fictícia? Porque a cicatriz era importante por outro motivo. Porque era parte de uma história que ele não podia contar. Apesar de haver agora um prédio de apartamento no lugar da casa vitoriana onde ele tinha passado boa parte da infância. A casa vitoriana assombrada. A cicatriz tinha mais importância, então ele fez mais dela. Só não podia torná-la tão importante quanto realmente era. Fazia pouco sentido. Mas conforme o glioblastoma o continuava agredindo, foi a melhor que sua mente em processo de desintegrar conseguiu fazer. Ele contou a verdade de como a cicatriz aconteceu, e isso teria que ser suficiente. 10. O avô de Chuck morreu de ataque cardíaco 4 anos depois do baile de outono. Aconteceu quando Albie estava subindo os degraus da biblioteca pública para devolver um exemplar de As Vinhas da Ira, que ele disse era tão bom quanto lembrava. Chuck estava no 2º ano do ensino médio. O avô deixou tudo para ele. O patrimônio, antes grande, tinha encolhido consideravelmente ao longo dos anos desde a aposentadoria precoce do avô, mas ainda havia o suficiente para pagar os estudos de Chuck na faculdade. Mais tarde, a venda da casa vitoriana pagou a primeira casa da família de Chuck. Pequena, mas em um bom bairro, com um quartinho lindo nos fundos para o bebê, para a qual ele e Virginia se mudaram depois da lua de mel em Catskills. Como novo contratado da Midwest Trust, um humilde caixa, eles nunca poderiam ter comprado uma casa sem o dinheiro da herança do avô dele. Chuck se recusou a se mudar para Omaha e morar com os pais da mãe. Eu amo vocês, disse ele, mas foi aqui que eu cresci e é aqui que quero ficar até a faculdade. Tenho 17 anos, não sou mais um bebê. Assim, já aposentados, os dois foram até ele e ficaram na casa vitoriana pelos 20 meses até a ida de Chuck para a Universidade de Illinois. Mas eles não puderam estar presentes no funeral e no enterro. Foi rápido, como seu avô queria, e os pais da mãe dele tinham coisas a resolver em Omaha. Chuck não sentiu falta deles. Estava cercado de amigos e vizinhos que ele conhecia bem melhor do que os pais Goy de sua mãe. Um dia antes da chegada deles,
Chuck finalmente abriu o envelope pardo que estava na mesa do hall de entrada. Era da funerária Herbert Holloway. Dentro estavam os pertences de Albie Krantz, ao menos os que estavam nos bolsos dele quando ele caiu da escada na biblioteca. Chuck virou o conteúdo do envelope na mesa. Havia umas moedas, umas pastilhas House, um canivete, o celular novo que o avô mal tivera oportunidade de usar e a carteira. Chuck pegou a carteira, sentiu o cheiro de couro velho, beijou-a e chorou um pouco. Agora ele era mesmo um orfante. Havia também o chaveiro do avô. Chuck o enfiou no indicador da mão direita, o que tinha cicatriz em forma de lua crescente, subiu o lance curto e escuro da escada até a cúpula. Naquela última vez, ele fez mais do que sacudir o cadeado e eu. Depois de procurar um pouco, ele encontrou a chave certa e o destrancou. Deixou o cadeado pendurado na aba e empurrou a porta com uma careta ao ouvir o rangido das dobradiças velhas e sem lubrificação, pronto para qualquer coisa. 11. Mas não havia nada. O cômodo estava vazio. Era pequeno, circular, com no máximo 4 metros de diâmetro, talvez menos. Do outro lado ficava um único janelão, coberto pela sujeira dos anos. Apesar de o dia estar ensolarado, a luz que entrava por ali era turva e difusa. Parado na porta, Chuck botou um pé para dentro e testou o piso como um garoto testando a água de um lago antes de entrar para ver se estava fria. Não houve gemido, nada cedeu. Ele entrou, pronto para pular para trás assim que sentisse o assoalho começar a ceder, mas estava firme. Ele foi até a janela, deixando pegadas na camada grossa de poeira. O avô tinha mentido sobre o piso podre, mas não sobre a vista. Não era mesmo grande coisa. Chuck viu o shopping center depois do cinturão verde, e atrás, um trem Amtrak indo em direção da cidade, puxando 5 vagões de passageiros. Naquela hora do dia, com a movimentação matinal de transporte público no fluxo contrário, haveria pouca gente a bordo. Chuck ficou na janela até o trem sumir e seguiu as próprias pegadas até a porta. Quando se virou para fechá-la, ele viu uma cama no meio do cômodo circular. Um leito de hospital. Havia um homem nele. Parecia inconsciente. Não havia aparelhos, mas Chuck ouviu um mesmo assim, fazendo bip, bip, bip. Um monitor cardíaco, talvez. Havia uma mesa ao lado da cama. Nele, vários cremes e um par de óculos de armação preta. Os olhos do homem estavam fechados. Uma das mãos estava para fora da coberta e Chuck viu a cicatriz em forma de lua crescente nela sem surpresa nenhuma. Naquele cômodo, o avô de Chuck, seu Zaide, tinha visto a esposa morrer, os pacotes de pão que ela arrancaria da prateleira ao cair espalhados em volta. É a espera, Chuck, dissera ele. Essa é a parte difícil. Agora, a espera dele começaria. Quanto tempo levaria? Quantos anos tinha o homem na cama de hospital? Chuck entrou na cúpula para ver melhor, mas a visão tinha sumido. Não havia homem, não havia leito de hospital nem mesa. Houve um bip final e fraco vindo do monitor invisível, mas também sumiu. O homem não foi se apagando, como aparições fantasmagóricas faziam nos filmes. Ele apenas sumiu, insistindo que nunca tinha estado ali. Ele não estava, pensou Chuck. Vou insistir que ele não estava e viver minha vida até que ela acabe. Sou maravilhoso. Mereço ser maravilhoso e contenho multidões. Ele fechou a porta e colocou o cadeado no lugar. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos a leitura de A Vida de Chuck, o segundo conto do livro Com Sangue de Stephen King. Aqui o King nos apresenta um conto dividido em 3 atos, contado em ordem inversa. Ao invés de terror, a gente tem uma história sobre o fim da vida e como as pessoas encaram isso.
A gente tem aqui um mundo apocalíptico, está acontecendo um fim de mundo, por assim dizer, e a gente vê as pessoas lidando com isso. E no meio de tudo isso, a gente conhece o personagem Chuck, que a princípio dá a entender de que ele possa ser o responsável pelo que está acontecendo. Eu cheguei até a pensar nele como um anticristo, alguma coisa assim, mas logo essa ideia cai por terra porque a gente começa a história de Chuck e a gente vê que ele está no final da vida. E como eu disse no começo, o livro é contado de trás para frente, né? A gente vai acompanhar no segundo ato a meia-idade de Chuck. E tem uma cena que nos é apresentada que eu achei muito interessante, que é ele indo para aquela reunião, todo engravatado, né? Com a sua pasta, quando ele encontra o artista de rua. E ele simplesmente chuta o pau da barraca e começa a dançar como se não houvesse amanhã. Aí a gente vai entender lá no terceiro ato, que seria o começo da vida de Chuck, né? Que ele nos é apresentado criança, a gente vai passando pela adolescência dele e a gente vê da onde veio essa paixão pela dança, por que ele dança tão bem. E aí a gente vê que todos os atos se encaixam no final. É interessante pensar em Chuck como um iluminado, né? Assim como seu avô, que tinha as visões do que ia acontecer antes dos acontecimentos. E talvez por conta dessa iluminação, lá no primeiro ato, ele começa a aparecer em tudo que é lugar, sendo que ele está já à beira da morte. Acho que nesse conto o King ele veio muito pé no chão, principalmente quando ele fala sobre o fim do mundo de uma forma como a sociedade trata o meio ambiente, e trazendo esse olhar sobre o fim da vida de uma forma muito poética e até nostálgica às vezes também. Eu particularmente gostei muito desse conto, me emocionou bastante em alguns momentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Usem o espaço dos comentários para dar a opinião de vocês. Lembrando que o próximo conto é com sangue. E para quem não leu ainda a trilogia Bill Rogers e o livro Outsider, este conto pode conter spoiler dessas histórias, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.